este lugar, abençoando a sua vida. Paizinho querido, nós nos reunimos nessa noite para te agradecer. Reconhecendo, Senhor, que tudo vem de ti. Amém. Nós nada poderíamos ter feito, Senhor, sem o teu auxílio, sem a tua ajuda. Nessa noite, Senhor, nós estamos aqui consagrando mais uma vez esse altar a ti, ofertando a ti, Senhor, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa dedicação, a obra, Senhor, das nossas mãos. Nós te louvamos e te bendizemos, porque nós estamos com os nossos ouvidos sensíveis à tua voz. Deus. E assim como o Senhor nos direcionou para que começássemos do altar, o teu altar está pronto. E nós consagramos a ti. E que a partir do teu altar, o teu fluir, o teu derramar, o teu santo espírito venha alcançar, Senhor, as nossas vidas. Que as nossas vidas sejam restauradas. Que as nossas vidas sejam fortalecidas. Que a tua unção esteja sobre nós, Senhor. E que ela vá fluindo, Senhor, através de nós. Aonde quer que nós venhamos a passar, a estar, ali esteja a tua graça e a tua presença. Pai querido, nós dedicamos esse altar, mas também dedicamos as nossas vidas ao teu serviço. Que o Senhor nos use, Senhor, como ferramenta viva, Senhor. Que nós possamos proclamar aquilo que temos visto e aquilo que temos vivido, porque o Senhor tem agido no nosso meio. Nós consagramos, Senhor, essas ofertas, esses dízimos diante de ti e te pedimos, Senhor, continua a multiplicar, continua a dar sabedoria, Senhor, porque nós somos totalmente dependentes de ti. Te agradecemos, Senhor, por esse momento tão abençoado. Te agradecemos, Senhor, por cada mão que ofertou. Te agradecemos pelas mãos que trabalharam aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor, e que o Senhor continue a sustentar as nossas vidas, porque tudo vem de ti, e do que é teu, nós te damos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Volte para o seu lugar agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amados, nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 12, onde estaremos lendo apenas 2 versículos, o versículo de número 31 e o versículo de número 32. Capítulo de número 12, do Evangelho do Dr. Lucas, versículo 31 e 32. A proporção que você for encontrando, e se você puder, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Diz assim o texto: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Palavra de salvação. Amém. Paizinho querido, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, agradecidos, Senhor, pela Tua palavra, e que ela venha ao encontro das nossas necessidades nessa noite, e que nós possamos compreender o Teu querer e o Teu propósito para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar assento. Amados irmãos, nós estamos assim felizes, né? Porque foram dias bastante produtivos. Estávamos já trabalhando, acho que uns 4 ou 5 sábados, já nem sei mais quanto tempo, mas Deus é bom. E esse texto, ele começa dizendo, essa perícope, ou essa pequena porção, começa trabalhando as questões das necessidades da vida e de como nós ficamos ansiosos para alcançar as coisas, né? Para receber as coisas, para obter as coisas que nós achamos
abençoada. Porque foi para isso que Ele nos criou. Nós sabemos que nesse mundo nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades, mas acima de tudo, nós precisamos entender que o Senhor tem um plano perfeito para a minha vida, que Ele tem um plano perfeito para a sua vida. E por isso que nós cantamos, nós podemos confiar no seu amor. Mas, como tem o hino do nosso cenário evangélico, diz que os sons da terra abafam a voz de Deus. Então, na agitação do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, conforme nós vamos vivendo e as coisas vão acontecendo, nós vamos perdendo essa dimensão e essa perspectiva do cuidado de Deus, do zelo de Deus, e nos deixamos levar pelas coisas que vemos e pelas coisas que ouvimos. E aí hoje nós estamos aí diante de um pleito, né? Um pleito em que nós fomos lá exercer a nossa cidadania, e eu acho muito interessante que tem pessoas dizendo assim, o povo está escolhendo, tem gente escolhendo a Barrabás. E aí eu falei assim, misericórdia, né? Tem crente que não lê a Bíblia. Porque se ele lesse a Bíblia, ele ia saber que nós não estamos escolhendo, porque não há homem que seja possível a ele transformar a nossa nação se ele não estiver debaixo da direção de Deus. Porque nós estamos muito ansiosos com o preço da gasolina, com o preço do gás, com as contas que só aumentam, e a gente vai no mercado, leva um tantão de dinheiro e sai com um pouquinho de compra, né? Às vezes você deixa lá R$200 e você traz uma sacola do mercado. É assustador isso. E você olha e pensa assim, gente, e eu nem comprei nada supérfluo, vamos dizer assim, um queijo é supérfluo, um requeijão é supérfluo hoje em dia. A alimentação, determinados itens da alimentação, ela está virando supérfluo, não trouxe fruta, não tem carne, não tem proteína. A proteína às vezes é uma linguiça, é uma salsicha, às vezes ovo, e você vai comprar cartela de ovo, agora você olha para a embalagem e aí você se ilude pensando que é doce, quando chega em casa, você coloca o ovo lá na geladeira, aí você vê que está faltando dois espaços ficaram vazios, porque nem a cartela dos ovos hoje. Então tudo isso vai causando ansiedade. E nós começamos a esquecer que Deus tem um plano perfeito. E aí, tudo isso tira de nós a perspectiva de reino. O que é o reino de Deus? Porque o texto, ele nos chama a atenção exatamente para isso. Depois de falar das coisas que trazem inquietação e preocupação, e o próprio Senhor Jesus diz que se ele alimenta até mesmo os corvos, que eram animais considerados pássaros, considerados assim, os pássaros um pouco repulsivos, né? Ele não tem um lugar de primazia. Até a esses o Senhor cuida e providencia o alimento. Então, o que é prioridade na minha vida? O que é prioridade na sua vida? Buscar o reino de Deus. E aí, nós nos deparamos diante da pergunta, o que é o reino de Deus? O que é o reino, meu irmão? O que é o reino que eu e você precisamos buscar? E aí eu estava pensando que dia desses, a rainha da Inglaterra faleceu e os súditos estavam indo até o Palácio Real prestar a sua última homenagem à monarca, prestar as suas condolências, e as pessoas chorando e falando de como ela era comprometida e de como ela fazia, de como ela governou durante tantos anos, e eles querendo participar daquele momento, se sentindo parte daquele momento, porque eles não viveriam, certamente essa geração não viverá outro momento quanto esse. E aí a gente começa a achar que reino é um lugar que você vai. Mas na perspectiva de Deus, reino não é um lugar que você vai. O reino vem até cada um de nós. O reino de Deus precisa estar em mim. O reino de Deus precisa estar em você. E nós precisamos entender o que significa viver o reino. Viver o reino não é viver preocupado com casa, carro, dinheiro, viagem. Não é viver preocupado com
bebida. O reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria. E quando nós começamos a entender que esse reino, então o reino não é um lugar que eu vou, mas ele vem até mim e eu recebo. Eu recebo. O que você tem percebido, meu irmão e minha irmã? Você precisa entender que nós estamos aqui para receber a palavra de Deus. Porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que sara, é a palavra que restaura, é a palavra que transforma as nossas vidas, é a palavra que faz entender quem eu sou diante desse Deus tão poderoso que criou todas as coisas. Grande é o Senhor, grande é o Senhor que criou todas as coisas e que fez todas as coisas. E que nos ama e nos criou para que nós estivéssemos aqui, vivendo não segundo as paixões deste século, mas entendendo que as coisas desse mundo não é o fim, mas elas só fazem parte da nossa trajetória, porque o nosso desejo é estar na eternidade com o Senhor. Esse é o nosso desejo. Isso deve ser o que nos motiva. E muitas vezes, como eu não sei quantos têm assistido os nossos estudos, têm feito os estudos, né? Mas nós falamos semana passada nesse estudo que muitas vezes nós estamos fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Muitas vezes nós estamos vindo até a igreja porque nós queremos casa, nós queremos carro, nós queremos arrumar um marido rico, nós queremos passear muito, queremos tantas coisas e nos esquecemos que nós estamos aqui, a motivação de nós nos reunirmos aqui é para adorar e para glorificar aquele que nos redimiu, aquele que nos libertou do poder do pecado, aquele que trouxe luz às nossas trevas, aquele que nos libertou. Então, quando nós entendemos que um reino de justiça, quantas vezes nós queremos que as coisas sejam justas, mas nós não somos proclamadores da justiça. Quantas vezes, se está bom para mim, então tá bom. É assim. Nós temos vivido numa sociedade que nos ensina isso. Se tá bom para mim, então tá bom. Mas o justo, o certo, o correto é que não esteja somente bom para mim, precisa estar bom para você também. Eu preciso me preocupar com o outro, porque o outro também é alvo da graça de Deus, do seu amor, da sua misericórdia, do seu amor. E como eu posso ter paz se não há justiça? A paz, ela é um conceito muito mais amplo do que as pessoas pregam. Porque paz é você ter a certeza e a confiança que mesmo em tempo de lutas e tribulações, Deus está conosco. Deus está conosco. Essa semana eu estava pensando em tudo que ainda faltava para fazer e eu pensei assim, Senhor, será que vai dar? Será que a gente vai conseguir no dia 2 estar lá com tudo pronto? Mas aí depois eu pensei, mas Senhor, mas se a gente não conseguir, tá bom também, porque o importante é a gente estar lá. Porque o importante é a gente adorar. O importante é a gente glorificar o Senhor, porque nós não temos vindo aqui, porque nós queremos uma igreja bonita. E meus irmãos, quando eu falo que o nosso objetivo não é casa, não é carro, nada contra os bens materiais, mas nós precisamos entender que isso não é o principal. O principal é ter a
o reino, a salvação. Aquilo que ninguém pode tirar de mim e de você, que é graça dada pelo Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz: buscai antes de tudo, antes de qualquer coisa, buscai o Senhor. E aí muitas pessoas falam, até equivocadamente, que o dízimo é premissa. Não, o dízimo não é premissa. O dízimo é dízimo. É a 10ª parte daquilo que você recebe. Porque se nós colocarmos o dízimo como premissa, eu e Margarete estaríamos numa situação muito difícil, né, Margarete? Assim como outras mães aqui que só têm um filho. Ele pertenceria ao Senhor, Gênesis também estaria nessa categoria, né? Faríamos igual Ana, pegaríamos o nosso bebezinho e teríamos dado. O seu primeiro ordenado, o que você faria? Está cheio de conta, conseguiu um emprego, então você já está contando com o primeiro ordenado. Para quê? Para colocar as suas finanças em dia. O que você faria? Você daria a ele todinho ao Senhor. Tudo que é primeiro, você daria primeiro ao Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar em primeiro lugar, antes de tudo e de qualquer coisa, buscar o quê? O reino de Deus, a vontade de Deus, o conselho de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus. Por que a gente está sempre chorando e reclamando diante do altar? Porque a gente busca Deus depois que já fez todas as outras coisas. Depois que você já consultou por você mesmo, depois que você já pesquisou por você mesmo, depois que você já experimentou, depois que tudo já falhou, aí você lembra: ah, mas existe Deus. Mas existe Deus. Aí é por isso que a gente está sempre o quê? Precisando remendar. Porque a gente só lembra de Deus, muitas vezes, quando deu errado, quando não ficou bom. E a palavra diz que a gente deve fazer o quê? Em primeiro lugar, busca Deus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos entendendo que o meu trabalho é para glorificar a Deus. A família de vocês deve ser para glorificar a Deus. É porque vocês querem ficar junto o resto da vida? Que bom! E assim deve ser. Mas acima de tudo, é para que as pessoas, ao olharem para vocês, se inspirem em vocês e vejam Deus no relacionamento de vocês e queiram isso para a vida deles. Porque quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, nós inspiramos pessoas a querer conhecer Deus, saber o que Ele faz, quem Ele é, como Ele é. Então, antes de tudo, busque a Deus, busque o seu reino, busque as coisas que não são dessa terra. E isso é um princípio para que você seja o quê? Abençoado. Muitas vezes nós queremos o princípio, o caminho para receber as bênçãos de Deus. Como é que eu faço para receber bênção? E aí tem gente que coloca, né? 7 semanas de oração, suba a escada 10 vezes, e aí faça aquela corrente durante tantos dias que você vai conseguir a sua bênção. Você quer conseguir a bênção? Você quer ser abençoado? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque quando nós colocamos Deus como princípio nas nossas vidas, todas as outras coisas Ele acrescenta. Todas as outras coisas. Ele vai te dando tudo aquilo que você precisa, porque Ele sabe o que você necessita. E aí, o versículo de número 32 diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu. Eu tenho buscado muita presença do Senhor e essas palavras, né, têm sido muito recorrentes. Não temais, confia, porque nem todos os dias, nem toda a nossa vida, nem todo o nosso momento de caminhada é fácil, gente. Nem sempre é fácil. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Mas a gente precisa entender que, apesar das coisas não acontecerem da forma que nós planejamos, Deus tem um plano perfeito para a minha vida.
Deus tem um plano perfeito. E nós precisamos entender que nós não precisamos temer. Não tema. Não tema, mãe. Confia. Confia em Deus. E quando o Senhor fala para a gente confiar, e eu estava colocando algumas coisas para Ele, e eu gosto muito do relacionamento que eu tenho com o papai, porque essa semana eu estive no retiro de pastores, e o Senhor andou ministrando umas coisas ao meu coração, fazendo os ajustes na minha caminhada, né, me dando os direcionamentos, e eu fui tomando algumas decisões, algumas atitudes, e aí eu achei muito interessante que quando eu cheguei lá, o Senhor ministrou, era aquilo mesmo que Ele tinha para ministrar, e eu fiquei muito agradecida porque eu já tinha sido corrigida e orientada. Então, às vezes a gente fica pensando assim, quando acontecer isso, aí eu vou fazer aquilo. Quando eu alcançar aquilo, aí eu vou me dedicar ao Senhor. E quando eu fizer isso, e aí eu lembro que um irmão, uma vez, ele falou para mim, nós saímos com um grupo de crianças, e ele falou assim, pastor, a gente precisa comprar uma Kombi para poder fazer a obra. Aí eu falei para ele, irmão, a gente precisa fazer a obra. Porque se a Kombi for realmente necessária, você nem vai precisar se preocupar. Que papai vai falar assim, puxa, meus filhos estão trabalhando tanto, eles precisam de uma Kombi. Eu vou mandar para eles. E às vezes a gente fica esperando que Deus, né, que as coisas aconteçam do jeito que a gente entende. Mas o princípio, meus irmãos, é servir ao Senhor, é buscar ao Senhor, é confiar no seu amor e na sua graça, fazer aquilo que Ele tem confiado a cada um de nós, que Ele, na proporção da nossa caminhada, Ele vai acrescentar. Quando eu cheguei aqui, eu falei com o Senhor que eu queria, Senhor, a gente precisa mexer nesse altar, precisa mexer no altar. A Clã, sabe como é que está a arrecadação? Vocês sabem como é a arrecadação da igreja. Se a gente fosse olhar somente para a nossa arrecadação, a gente teria feito? Não. Mas Deus vai, no meio da caminhada, levantando pessoas e usando pessoas. E as coisas vão convergindo para a vontade de Deus. Porque o plano não era nem colocar piso, era tirar aquele carpete e botar outro carpete, porque estava R$12 o metro do carpete, e R$12 o metro do carpete, depois de fazer conta, a gente achou que dava para pagar. R$12 para pagar. Mas aí no meio do caminho, as coisas foram acontecendo e aconteceu o piso. Porque é assim que Deus faz. Nós não ficamos esperando, vamos esperar. E eu fico olhando para trás e vendo que todas as vezes que as coisas aconteceram, foi, sabe por quê? Uma atitude de fé de cada vez que transforma o mundo à nossa volta. É uma atitude de fé. E a atitude de fé não é fazer voto, não é fazer jejum, é fazer a obra do Senhor. É começar a se ocupar das coisas do Senhor. Entender que as coisas do Senhor é prioridade na minha vida, precisa ser prioridade. Ele diz, não temais, então não teme, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou, ele desejou, é vontade dele, dar-vos o seu reino. Sabe o que isso quer dizer? Que ele está chamando a mim e a você para estarmos juntos com ele, reinando neste lugar. E aí quando a gente fala de monarquia, aí tem gente que fala assim, eu sou princesa. Tu não é princesa não, tu é filha. Tu não é príncipe não, tu é filho. Filhos amados, filhos acolhidos, filhos reconciliados pela graça do Senhor para trabalhar junto com o Pai. Porque Ele nos chamou para isso.
para junto com eles trabalharmos. O mundo, ele não tem nas coisas de Deus a sua prioridade, o seu prazer. O mundo, ele não trabalha pela reconciliação dos homens. Ele não faz isso. Mas aqueles que colocam a justiça como prioridade, o reino de Deus, né, como prioridade, se sobrepondo às coisas desse mundo, ele faz a vontade de Deus para receber o poder, para reinar com Cristo em seu reino. Jesus deseja compartilhar a sua graça, o seu amor, nos chama para estar com Ele fazendo a sua obra. E fazer a obra do Senhor é privilégio. Que você se sinta uma privilegiada, um privilegiado por ser chamado para participar do reino de Deus. Então, o reino de Deus não é as coisas que a gente luta tanto para conquistar, mas é receber Cristo como Senhor e Salvador nas nossas vidas, para que nós vivamos uma vida segundo o seu reino, o seu propósito e o seu querer. Amém? Deus nos abençoe. Nesse momento, curva sua cabeça. Como você tem recebido esse reino? Como você tem vivido? Você tem vivido de acordo com a sua própria vontade, com o seu próprio querer? Você faz da forma que você quer, da forma que você acha melhor? Examine-se a você nesse momento e que nós possamos estar dizendo: Senhor, a minha vida é o teu altar e eu quero que o Senhor reine em mim, reine através de mim, para louvor da sua glória. E como Senhor, vou te dar alguns minutos para que você esteja buscando ao Senhor nesse momento, para que você esteja se colocando diante dele. Senhor amado, quando falamos de reino, Senhor, muitas vezes nos vem à mente um castelo luxuoso, pratarias, ouro, tronos, muitas salas, muitos aposentos, muita riqueza, banquetes, Senhor, festas, um lugar de privilégio. E nós sabemos, Senhor, que a nossa condição social, já para muitos seria impossível, Senhor, adentrar num lugar com tanta riqueza, com tanto luxo. Mas quando o Senhor fala de reino, o Senhor está dizendo que ao olhar para nós, embora sejamos homens e mulheres pecadores e imperfeitos, quando nós nos abrimos para te receber, todo o poder, toda a majestade, toda a glória vem habitar nesse pequenino ser que somos nós, Senhor, cheio de imperfeições, cheio de contrariedades, Senhor, cheio de equívocos, cheios de medo, ansiedades, preocupações diversas. Mas o Senhor vem com toda a sua grandeza, com toda a sua beleza, com toda a sua santidade, com todo o seu poder. O Senhor quer habitar em nós, o Senhor quer fazer de nós santuários e
Quantas vezes temos perdido o sono, Senhor, preocupados em resolver problemas, preocupados com as questões financeiras, preocupados, Senhor, com os nossos familiares que ainda não aceitaram. Quantas vezes, Senhor, nós temos nos preocupado com a nossa própria saúde, quando a Tua palavra diz que nós não conseguimos, Senhor, resolver as mínimas coisas, quanto mais as coisas grandiosas demais, Senhor. E aí nos perdemos, Senhor, em tantas preocupações. E aquilo que o Senhor nos manda fazer, que é buscar o Teu reino e a Tua justiça, nós temos deixado de lado, como sendo uma coisa secundária, Senhor. Mas nessa noite nós te suplicamos, põe ordem, Senhor, na nossa casa. Põe ordem na casa espiritual que somos cada um de nós, Senhor. Que nós possamos entender que o Senhor tem um lugar de primazia na nossa vida. De servir e de buscar deve ser prioridade nas nossas vidas. E se nós, Senhor, temos andado equivocadamente ao longo dos nossos dias, corrige-nos, Senhor. Porque nós não queremos estar exaustos, Senhor, fatigados, sem energia, sem vigor, sem ânimo, Senhor. Quantas vezes nos falta ânimo para te adorar, falta ânimo para te louvar, falta ânimo, Senhor, porque nós estamos nos gastando com aquilo que não é prioridade ou com aquilo que não podemos mudar. E aquilo que nós podemos fazer, nós não temos feito. E a Tua palavra nos diz que quando nós nos ocupamos em buscar o Teu reino, todas essas coisas que nós temos nos gastado tanto, o Senhor há de acrescentar. Porque o Senhor sabe o que nós precisamos. E nós queremos sair daqui nessa noite, Senhor, vivendo na dimensão do Teu reino, não na dimensão das nossas necessidades terrenas, mas nós queremos sair daqui ocupados com as questões celestiais. Amém. Queremos viver nessa dimensão, Senhor, porque como diz a Tua palavra, a Tua graça nos basta. E cada vez, Senhor, que nós corremos o risco de inverter a ordem, chama-nos, Senhor, a atenção, para que nós possamos caminhar, buscando em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, porque nós cremos que todas as outras coisas nos serão acrescentadas em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Amados, talvez você esteja aí pensando, a pastora pregou assim porque a vida dela está joinha. A minha vida está joinha porque eu tenho Deus. Amém. No meu barco tem o Senhor Jesus Cristo. No meu mar tem tempestade, tem vendaval. O vento está batendo, está soprando, mas no meu barco tem o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus está no barco, ele não vai naufragar, porque Jesus dá ordem até as tempestades. Então, meu irmão, minha irmã, confia, Deus está cuidando. Ainda que pareça que agora, sei não. Eu tenho um amigo que ele fala assim, deu ruim. Ainda que você pense assim, agora deu ruim. Deu nada. Jesus está no controle. Jesus está no controle. Quanto mais difícil for, maior será a vitória